Meditações diárias. Olá, eu sou Adilson Rasch, missionário na comunidade evangélica de Confissão Luterana em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Sino do Rio, Paraná. A palavra das senhas hoje em Lucas 22:32 nos diz o seguinte: Jesus disse a Pedro: eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Jesus Cristo ora pela vida de Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Jesus conta isso a Pedro naquela noite da quinta-feira, quando celebraram a última ceia, antes de Jesus ser traído. Naquela mesma noite, Pedro nega Jesus 3 vezes. O apóstolo falhou profundamente neste teste, mas ainda assim a sua fé não desfaleceu. Pedro poderia ter desistido, Pedro poderia, com medo, ter se recusado a continuar no chamado que Cristo havia feito a ele. Afinal, ele negou o próprio Filho de Deus. Mas a fé de Pedro não estava alicerçada nele mesmo. A fé de Pedro estava alicerçada em Cristo Jesus. E ele o restaurou para que Pedro fosse um dos grandes líderes da primeira igreja. A oração de Jesus foi respondida e Pedro não perdeu a fé. A oração de Jesus nos mostra que, se a nossa fé não falhar, nós poderemos suportar dificuldades, enfrentar tentações e até errar às vezes, mas no final das contas nós poderemos ser instrumentos de Deus para fazer a vontade de Deus e coisas grandiosas para o reino de Deus. A fé, ela se assemelha aos alicerces de uma casa. Nós sabemos que uma casa que não tem alicerces firmes, ela cai. Por isso, Cristo deve ser o nosso alicerce. E ele rogou ao Pai por Pedro, e assim também devemos crer que ele roga ao Pai ainda hoje por nós, para que também a nossa fé esteja firmada nele e assim não desfaleça. Ore e peça a Cristo para que a sua fé não desfaleça e para que os alicerces da sua fé continuem firmes. Amém. Meditações diárias. Todos os dias uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.